Um homem que sofreu a vida toda na Terra por um erro de uma divindade recebe a oportunidade de reencarnar. Para ajudá-lo em seu grande sonho de ser agricultor, Deus lhe concede um artefato divino. Como bônus, ele ainda ganha um corpo imune a doenças e que jamais sentirá cansaço. Ao despertar nesse novo universo, ele fica espantado por conseguir se mover, algo que era impossível em sua vida anterior. Ele também encontra o artefato concedido por Deus e se espanta com o quão extraordinário ele é. Enquanto procura um local para se proteger de possíveis monstros e construir sua nova base, ele avista uma árvore gigantesca e decide que ela será o seu novo lar. Ele então parte em busca de alimento e descobre que ao usar a ferramenta para cavar, ele não se esgota. Aproveitando-se disso, ele escava vários túneis até encontrar a água. Ele também decide limpar a área ao redor, pois em breve ela será usada para a plantação. Ao utilizar a ferramenta para cortar uma árvore, ele percebe que ela corta a madeira como se fosse manteiga, com uma facilidade absurda e em um único golpe. Ele processa a madeira, mas de tão focado na tarefa, nem nota a noite chegando. Então, ele faz um buraco na grande árvore e decide passar a noite por ali. No dia seguinte, enquanto ainda estava limpando a árvore que lhe fornecia água, ele tem seu primeiro contato com uma criatura desse mundo. Um coelho com uma aparência assustadora surge em sua direção para atacá-lo, mas acaba virando seu almoço. Depois de construir seu próprio banheiro para as necessidades básicas, ele começa a preparar o solo para o plantio. Ele já está imaginando os vegetais que irá cultivar, mas se dá conta de que não tem nenhuma semente. No entanto, ao acordar no dia seguinte, ele nota que no seu campo havia um broto do vegetal que ele tanto queria. Ele então entende que o poder de sua ferramenta divina tornou isso viável. Ele constrói uma cerca para proteger a plantação e continua a abater os coelhos enquanto os dias se passam. Em um belo dia, ele encontra dois cães na entrada de sua casa e decide dar-lhes comida. Ele percebe que a fêmea está grávida e de repente ela entra em trabalho de parto. Ele os leva para sua cabana e resolve deixar a natureza seguir seu curso. Ele pega no sono e, ao acordar no dia seguinte para verificar a situação, descobre que nasceram 4 filhotes de lobos sadios. Ele dá nomes aos lobos, que acabou vivendo com ele. A mãe ele chama de Kuroa. O deus que o reencarnou, percebendo o erro que havia cometido, se lembra que ele foi enviado justamente para a Floresta da Morte, um dos lugares mais perigosos, repleto de monstros ferozes. Enquanto isso, na Terra, o protagonista está confirmando a força de seu instrumento, usando-o para cultivar todos os tipos de vegetais que nasciam. Para demonstrar sua gratidão à divindade que lhe concedeu aquela existência tranquila em outra dimensão, ele cria 2 estátuas. Ele também faz uma para o suposto deus agricultor que o presenteou com a ferramenta. Algum tempo depois, ele resolve plantar árvores frutíferas para variar sua dieta de carne e se aventurar pela floresta, já que os cães podiam acompanhá-lo e garantir que ele não se perdesse na volta para casa. Com a chegada do frio, ele se vê sem opções para se aquecer, pois a pele dos animais que ele caçava tinha um cheiro desagradável e poderia estragar. Mas ele é salvo quando Kuroa chega com uma aranha gigantesca, que demonstra uma grande habilidade com tecidos. Ela o ajuda a criar casacos e roupas para casa, e ele a adota, dando-lhe o nome de Zabutão. Depois do inverno solitário, os filhotes de Kuroa começam a deixar a vila em busca de amigos e retornam acompanhados após uma longa jornada. Em um certo dia, o alarme de Zabutão toca, e quando o protagonista vai verificar, os lobos tinham capturado uma garota que estava envolta em fios e nua. Ele não entende nada, mas quando vale oferecer a blusa para se cobrir, ela salta em seu pescoço, sugando seu sangue e voltando à sua forma original. Kuroa o verista a espanca e ela retorna ao seu tamanho original, de uma garota loira. O protagonista, ao conseguir conversar com ela, percebe que ela é inofensiva e permite que ela beba seu sangue para recuperar as energias. Ele a leva para sua vila e ela se maravilha com a colheita e o estilo de vida que ele leva ali. No fim do dia, ela está escrevendo em seu diário de anotações médicas e o protagonista descobre que seu nome é Ru. Conforme a conversa avança, ele percebe que em algum momento ela partiria. Com medo de ficar sozinho novamente, ele a convida, de forma insistente, para morar ali. Ela fica envergonhada com a proposta que ele fez, mas ele mesmo não havia percebido que estava pedindo em casamento. Após notar sua gafe e ficar sem graça com a sua atitude, ele a pede de novo, e ela, por fim, aceita viver com ele. No dia seguinte, enquanto ela o saúda, ele nota sua estatura de garota loira novamente, e ela diz que é para a segurança dele, já que ele não pensaria em atacá-la enquanto ela estivesse naquela forma. O protagonista comenta o quão útil é ter Ru com ele, já que ela introduziu a magia e o ensinou sobre o sal que ele tanto queria. Um tempo depois, o alarme de Zabutão toca mais uma vez e outra garota é capturada pelos lobos. Dessa vez, era um anjo que aparentemente conhecia Ru. Ele a leva para sua casa e Ru revela seu relacionamento com ele, apresentando como seu esposo. O anjo se identifica como tia e conta que estava encarregado de capturar Ru, que havia causado uma grande confusão com os nobres de seu reino. Ele pensa em convidá-la para morar com eles e depois de fazê-la passar o dia no campo, ele convida novamente, mais uma vez insistindo. Suas verdadeiras intenções são reveladas quando ele fala para Ru que seu corpo não daria conta das atividades noturnas e se estivesse sozinho. Tia resolve ficar com eles, mas em um belo dia, ela lhe pede permissão para se ausentar por um tempo. Depois de um tempo, ela retorna com diversas elfas que haviam perdido sua casa na floresta. Com o intuito de proteger sua raça e ter um bom lugar para viver, elas pedem abrigo ao protagonista. Eles começam os preparativos para as novas moradias e as elfas, por serem muito habilidosas, ajudam a construir suas próprias casas, que por sinal
ficam muito melhores que a casa do protagonista. Elas também se mostram proficientes na arte da ferraria e rapidamente constroem uma fornalha para começar a trabalhar. Depois de um tempo, uma das elfas decide fazer pão com fermento natural e, enquanto o protagonista se delicia, ele questiona Ru sobre o dono daquelas terras. E é aí que ela responde que o rei demônio é o proprietário. O protagonista teme uma retaliação, mas o tranquiliza, dizendo que como ninguém os ajudou a fundar a vila, tudo ali pertence unicamente a ele. No dia seguinte, o protagonista resolve criar um reservatório de água e um canal para a vila. Muitos peixes acabam parando em suas mãos e ele decide cozinhá-los. Todas ficam desconfiadas no início, mas ao vê-lo se esbaldar com os peixes, acabam comendo também. Ele também monta um arrozal para suas refeições japonesas e uma debulhadora para polir o arroz. Após cozinhar, ele faz onigiri e todas adoram a receita, mas ele acaba não comendo nenhum. Depois de um dia trabalhando no arrozal, ele percebe ser o único que não consegue usar magia para se higienizar. Então, o protagonista cria um banho quente com a ajuda das elfas. Com o problema do acúmulo de resíduos do banho e esgoto, ele tem a ideia de trazer para a vila slimes que ajudariam a lidar com a sujeira. Após o banho ficar pronto, ele tenta explicar como usá-lo, mas elas o forçam a demonstrar na prática. Depois de vê-lo aproveitar a água, elas tiram as roupas e entram junto com ele, que fica tenso e quer sair. Mas Lu e Tia afirmam que ele poderia ficar ali e que seria até melhor que todos tomassem banho juntos. Em seguida, ele entrega os mantimentos para Zabuton, para que ela fique alimentada durante sua hibernação, e ela, por sua vez, tece cobertores novos para ele. Lu e Tia continuam a defumar a carne para o frio. Como os cães precisarão comer, já que não conseguiram caçar tão facilmente, o protagonista cria um armazém de neve para conservar a comida e mantê-la sempre seca. No entanto, o protagonista vê Lu usando magia e decide tentar, mesmo sabendo que não daria em nada. Ele fica curioso pelo fato de não conseguir usá-la, assim como todas as outras garotas conseguem. Ele elogia Lu e Tia, notando quão incrível Tia é por usar magia avançada, criando vários golems. Ele elogia Tia e Lu fica com ciúmes. O protagonista então se sente para baixo por não conseguir usar magia e acaba se menosprezando. Lu, por sua vez, o conforta e o faz ver o quão sensacional ele é por ter conseguido morar naquela floresta por tanto tempo. Pouco tempo depois, o inverno chega e a neve se acumula. Preso em casa, o protagonista apresenta jogos para elas, como o xadrez japonês Shogi e Reverse. Lu acha fácil, mas após ele explicar o ponto de vista que o jogo aborda, ela se interessa e desafia Tia para um duelo para resolver velhas desavenças. A batalha estava claramente perdida para Lu, que tenta trapacear, jogando as peças para o ar, mas Tia repõe as peças na mesa para terminar a partida. E Lu, mais uma vez, por teimosia, joga as peças para não perder, mesmo já tendo sido derrotada. Em outro cômodo, as elfas e os cães jogam, e jogam muito bem, tendo até um vencedor entre eles. Lu, então, resolve desafiar Kuroa para um duelo, mas o protagonista percebe que seria uma má ideia. Então, a cena se concretiza e Kuroa vence Lu. A partida final se inicia, protagonista versus uma das elfas, e Kuroa. Os cães comunicam as jogadas. Então, quando o protagonista acha que vai vencer, ele é derrotado por Kuroa, uma derrota esmagadora. Lu e o protagonista ficam deprimidos num canto. Depois disso, o protagonista cria uma pista de boliche para que saiam dos jogos de tabuleiro. Ele arremessa a bola, quase fazendo um strike. Os pinos são personagens. Lu faz uma pergunta complexa ao questionar por que derrubar os pinos. Então, ao chamá-los por nomes de vilões, ela entende melhor o objetivo. No seu segundo arremesso, Lu faz um strike em sua primeira jogada. Os dias passam depressa e a neve logo derrete. Pela manhã, o alarme de invasão toca. Eles olham para o céu e veem a figura de um dragão. O protagonista fica em choque quando Tia por fim reconhece a criatura. Trata-se de um wyvern. Ele se aproxima da vila e os moradores ficam com medo, se preparando para o combate.